Seguimos com nossa cobertura da COP30, Conferência do Clima da ONU, que acontece em Belém, no Pará. Transição energética, sustentabilidade, exploração de petróleo na Foz do Amazonas são muitos dos temas debatidos por especialistas e políticos e sociedade civil. E quem chega ao vivo com a gente agora aqui, trazendo as informações, é o repórter Sebastião Garcia. Muito boa noite, Sebastião. Bem-vindo hoje aqui com a gente no nosso jornal. Fala pra gente o que foi discutido hoje, porque a gente tem ouvido falar e muito, e os analistas trazem pra gente aqui, Sebastião, financiamento e como implementá-lo. Muito boa noite. Oi, Simone, boa noite. Pois é, são muitas as discussões aqui na COP30, né? Nós estamos no espaço AgriZone, voltado para a agricultura sustentável, mas lá no Green Zone e no Blue Zone se discute muitas outras questões que, por hora, não dá para a gente dizer que avançou ainda. São discussões que vão ter um resultado talvez lá para a semana que vem, aí, sobre financiamento, sobre, enfim, outras propostas para mitigar cada vez mais os efeitos dos gases de efeito estufa, né? Hoje também se falou muito sobre segurança aqui na COP30 por conta dos eventos de ontem, protestos de ontem que aconteceram ali na Blue Zone. Mas, enfim, nós aqui puxando, né, para o agro exatamente, discussões aqui na Casa Agro Brasil, que fica dentro do AgriZone, que é uma casa da CNA e também Senar, também Embrapa. Se discutiu hoje sustentabilidade na produção de grãos. Soja e milho, principalmente, que representam pelo menos 80% da produção de grãos aqui no Brasil. São 70 milhões de hectares só com essas duas culturas. Aí, para a produção de milho, os especialistas colocaram muita preocupação com o início do próximo plantio, que pode atrasar por causa de estiagem. Na questão da soja, a discussão ficou mais em cima hoje de questões, eu diria, políticas e jurídicas. Se falou muito sobre a moratória da soja, que a gente tem falado muito aqui no canal, né? Uma questão que já se enrola desde 2016, 2006 na verdade, depois 2008. E aí tá, hoje a CNA inclusive entrou com uma ação no STF, contestando a decisão do ministro Flávio Dino de não avançar, né, ou de contestar, ou de não aprovar as decisões aí contestórias no STF. Enfim, é uma questão complexa que ainda vai longe ainda, mas foi a discussão mais nesse tom hoje aqui, falando-se muito de produção e sustentabilidade na questão dos grãos. Eu tive a oportunidade com o Felipe Alves também de acompanhar aqui, porque nós estamos dentro da sede da Embrapa Amazônia Oriental, e a gente teve a oportunidade de conhecer aqui locais de experimentos, né, para a agricultura familiar, alguns exemplos de culturas que podem ser muito viáveis e também produtivas para a agricultura familiar, e também iniciativas que são interessantes nessa questão da redução de emissão, como o ILPF, né, são práticas muito consideradas muito eficientes, o LPF, o plantio direto, enfim, são tantas outras, né? E também se falou muito do protocolo que a Embrapa está criando para as boas práticas ou as ações mais bem efetivas na redução aí de emissões ou na retenção do gás carbônico. Então, foi um dia bastante produtivo nesse tom aí, do quanto o agro já faz em produtividade, produção de alimentos, de energia, mas também o quanto o agro já faz nessa questão sustentável, na questão de evitar ainda mais efeitos das mudanças climáticas, né? O agro é protagonista, a COP30 não é só agrícola, não se fala só sobre isso, mas é evidentemente o setor que mais contribui, não é o setor que mais polui, mas é o setor que mais contribui e mais pode contribuir, e a gente está tendo a oportunidade aqui de mostrar isso para além do Brasil, para o mundo inteiro. Então é muito interessante, né? Um dia aqui de muito calor sempre em Belém, vai ter um sol para cada um, até a noite aqui é quente ainda, mas ao mesmo tempo é um dia que a gente termina assim muito produtivo, né? Com muita satisfação, porque muita informação, a gente para onde olha tem informação relevante e que pontua o que a gente fala todo dia, né? Aí no canal, e é muito bom isso, né? E pontuar e ver outros
tantos idiomas falando a mesma língua nessa hora e até se surpreendendo em muitos casos com o que a gente já faz. É muito bom estar aqui, é muito bom levar essas informações e a gente vai continuar até o final, né, Simone? É verdade, Sebastião, e como você bem colocou, né? Onde estamos e para onde nós vamos. Você pontuou muito bem aí em relação a tudo que a agricultura está fazendo, né? Hoje foi aí em relação à sustentabilidade dos grãos. Você trouxe um ponto muito importante, que é essa estiagem, né? Está faltando chuva e os produtores lá do Mato Grosso já estão colocando isso, que pode atrasar, está atrasando cada vez mais aí em relação ao cultivo da soja, pode atrasar o milho, ou seja, muita coisa acontecendo, não é, Sebastião? E você acompanhando aí vai trazer mais para a gente informações ao longo da semana, que são 2 semanas, não é, Sebastião? Porque a gente sabe que a agricultura, não é, ela tem muito o que avançar, mas já avançou demais, não é, quando a gente fala da nossa agricultura tropical. É isso, né? E a gente está aqui, eu diria, no melhor e mais importante lugar do mundo nesse momento. Essa discussão tão importante aqui no meio da Amazônia, né? Hoje eu e Felipe também tivemos a oportunidade de entrar numa floresta aqui dentro da área da Embrapa, que é a floresta amazônica, bem real, com árvores enormes. Tem uma característica da floresta amazônica que as árvores são grandes, mais de 35 metros de altura. E é muito importante o sentimento que a gente tem dentro de uma floresta, né? De ver aquela potência, do quanto é importante se preservar também cada vez mais. O produtor já faz isso, né? Se discutiu aqui já muito, Valteno trouxe em reportagens para a gente sobre o Código Florestal, quanto a gente, enquanto produtor rural, obedece o Código Florestal. Aqui na Amazônia, as propriedades têm que preservar 80%, imagina, ali na parte do Cerrado 35%, depois nos outros biomas 20%, e já é bastante. E o produtor, se a gente for botar na ponta do lápis, já preserva muito mais do que isso, né? Então, e lugar nenhum do mundo tem um código florestal tão rigoroso e com um produtor tão preocupado com isso. Essa coisa de que o produtor é o vilão, é coisa antiga, realmente é. O produtor está muito mais consciente, e como em qualquer área, sempre tem alguém que talvez não faça da forma que deveria fazer, como qualquer área, até na nossa, no jornalismo, né, Simone? Mas, enfim, o produtor aprendeu muito e faz muito hoje, está muito mais consciente. E ele, muito mais do que qualquer outro, é que tem interesse de ter a sua área preservada, a sua nascente lá preservada, a sua floresta, porque isso é resultado, isso é produtividade, né? E é produção, é imagem que vai para o mundo inteiro, ele consegue cada vez mais mercado. Isso está muito claro, está muito evidente. Se o mundo não sabe disso ainda do Brasil, está vendo aqui na COP30, está vendo isso assim com uma maestria que a gente está conseguindo mostrar.